nós íamos em uma constância de ministrações falando sobre o quesito morte, aproximadamente 8 episódios, hoje finalizando com 9 episódios. Nós falamos sobre o pensamento do antigo Israel, o pensamento do antigo Oriente Médio sobre a morte, como eles viam a morte, e nós viemos não usando todos os textos que faz referência, não falando tudo sobre, mas pegando as partes mais importantes que fala sobre a morte, e viemos pontuando algumas coisas, e hoje nós vamos finalizar. Amém? Você que está me acompanhando, que está comigo nessa caminhada, hoje nós vamos usar o texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 35. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 35, que diz: e com que tipo de corpo virão? Vou repetir para ficar fixado. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com qual tipo de corpo virão? Amém, irmãos? Irmãos, o capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo onde Paulo está trabalhando o quesito ressurreição, porque se ouvia no meio daquela comunidade que Cristo já tinha operado a sua ressurreição, não estava no meio do povo, e alguns também não acreditavam que os mortos poderiam voltar à vida. Então sempre tinha um embate teológico sobre essa questão da vida após a morte. Porque o nosso Senhor Jesus, ele não simplesmente disse que a pessoa teria uma vida após a morte, mas também que a pessoa voltaria em um tempo determinado a viver no ato da ressurreição. Então, alguns ficaram divididos. Uns acreditavam na ressurreição e outros não. Na primeira carta escrita que nós temos registro, que é a 1 Tessalonicenses, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 4 que Paulo, orientando o pessoal de Tessalônica, consolando eles, Paulo vai usar o texto dizendo que para eles não ficar preocupados com aqueles que já tinham morrido. O pessoal de Tessalônica sofrendo certo tipo de pressão, de perseguição, e muita gente já tinha sido mortos por ser mártires, por amor a Jesus. Então a população estava preocupada. O que vai acontecer agora? Os mortos que morreram crendo em Jesus, o que aconteceu agora? Aí Paulo vem no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, falando da seguinte maneira: não fiqueis tristes e nem preocupados com aqueles que morreram crendo em Jesus. Porque na volta de Cristo, no soar da última trombeta e no alarido de guerra, quando Cristo vier sobre as nuvens, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. Olha, presta atenção. Os mortos na volta de Cristo, que é no soar da última trombeta, os mortos que morreram em Jesus, está escutando aí? É os mortos que morreram crendo em Jesus. Não é os mortos que morreram sem crer em Cristo. Não é os ímpios. Os mortos que morreram crendo em Jesus ressuscitarão. Esse texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 18. Então, toda pessoa que morreu crendo em Jesus, na volta de Jesus para buscar o seu povo, os mortos que crer, ou que morreu crendo, ou que morreu servindo a Cristo, vão ressuscitar.
Os que estiverem vivos nesse evento, o advento da volta de Cristo, eles terão amados e também subirão juntamente com aqueles que ressuscitaram para encontrar com Cristo nos ares. Acredito que você está entendendo aí. Então, Paulo, na primeira epístola escrita, Tessalonicenses, ele vai falar sobre o quesito da ressurreição e havia uma preocupação, como nós temos. Peraí, as pessoas que já morreram, nós estamos aqui hoje, vamos fazer esse exercício mental. Nós estamos aqui hoje. Se Jesus Cristo voltar hoje, o que vai acontecer? A resposta de Paulo é: vocês que estão vivos vão ter um corpo transformado. Mas aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão com o corpo transformado, e tanto os que já morreram quanto os que estão vivos encontrarão com Cristo nos ares. Ok, essa parte está resolvida. Só que em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai usar um exercício mental para poder trazer uma resposta a uma dúvida coletiva. E Paulo, ele levanta-se o interlocutor para fazer uma pergunta. E Paulo vai fazer essa pergunta dizendo: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que tipo de corpo virão? E aqui vem a dúvida: peraí, os que estão mortos vão ressuscitar? Sim. Qual é o tipo de corpo? Como que será o corpo da pessoa que morreu? Porque eu quero finalizar esse episódio lembrando a vocês, como eu tenho falado, que o pó, que é o corpo físico, volta à terra, ao pó que o deu, e para Deus. Intermediário, quando a pessoa morre, a alma está em Deus, daquele que é cristão, daquele que crê em Cristo, a alma está com Cristo, de forma consciente. Mas aquele que morreu sem Cristo, a alma também estará consciente, mas estará no lugar de tormento, já sofrendo o seu tormento. Na volta de Cristo, esta alma que está em Cristo, ela voltará para o corpo. A terra dará o seu corpo, esse corpo vai receber agora uma transformação para resistir o novo ambiente que ele vai estar. Preste atenção. Na sequência do capítulo 15, do versículo 35 a seguir, Paulo vai dizer que: ó insensatos, o que semeias não vivifica, se antes não morrer. O que semeia não é o corpo que há de ser, mas simplesmente o grão nu, como o trigo ou outra espécie de semente. Paulo vai usar uma metáfora da terra ou da plantação para dizer como que será o corpo na ressurreição. Paulo diz: olha, quando você semeia, vou usar aqui para nós exemplo, um caroço de milho. Quando você semeia aquele caroço de milho, não vai ser aquele caroço que vai nascer, aparecer, não vai aparecer um caroço, mas vai aparecer um corpo de uma plantação que vai dar fruto. Então Paulo dizendo: você semeia o corpo corruptível, esse corpo físico nosso, que é o corpo cheio de pecado, que é o corpo cheio de mazela, que é o corpo que sofre, que sente dor, semeia esse corpo da corrupção, corruptível, mas o que vai voltar é um corpo incorruptível, é um corpo diferente daquilo que semeou. Então toda pessoa que morreu, é por isso que quando a pessoa, se ela morreu cega em Cristo, quando ela ressuscitar, ela vai enxergar. Se ela morreu faltando algum membro do corpo, quando ela ressuscitar, ela vai ter o membro do corpo total. Aí Paulo vai dizer: olha, na semelhança de como vocês vieram, na semelhança do homem carnal, que foi Adão, vocês têm um corpo carnal como Adão, mas na ressurreição vão ressuscitar de acordo ao corpo da ressurreição. E qual que é o corpo da ressurreição? O corpo de Jesus Cristo
de Nazaré, um corpo incorruptível e um corpo de glória. Então, na ressurreição, nós ressuscitaremos com um corpo transformado, um corpo glorificado, como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia nos diz que Jesus é o primogênito, é o primeiro dos que ressuscitou. Então, da mesma forma que Jesus recebeu um corpo incorruptível, um corpo de glória, nós também teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 2, o apóstolo João vai dizer que nós seremos semelhante a Cristo como o corpo de Jesus. Essas pessoas que estão nessa conversa com Paulo, vai perguntar, peraí, como assim, Paulo? Aí Paulo diz, há vários tipos de corpos. Há corpo celestial, há corpo terrestre, há corpo de animais, e há corpo humano, mas também há um corpo espiritual. Então semeia-se na carne e ressuscita um corpo espiritual. Então, o final da vida que a morte estava tentando trancafiar será neutralizado. Paulo vai dizer que o último inimigo a ser derrotado é a morte, a ser eliminado. Mas espera aí, Paulo já não derrotou a morte? Calma, Paulo, ele tirou o aguilhão da morte. E o que é o aguilhão da morte? O pecado. É o pecado que é a ferramenta da morte para a destruição. Então é por isso que todo ser humano que morreu em Cristo, ele vai ressuscitar. Porque a morte não pode mais prendê-lo junto com ela. Só que Paulo vai dizer que posteriormente à sua vinda, será derrotado o último inimigo, que é a morte. Logo, ninguém mais vai receber nele a capacidade de permanecer para sempre um corpo incorruptível. Eu espero que você esteja entendendo sobre isso. Então nós que estamos aqui, que temos essa segurança em Cristo, não precisamos ficar preocupados. Não precisamos ficar desesperados com alguma circunstância. Na volta de Jesus, se nós estivermos vivos, nós teremos um corpo glorificado. Automaticamente, é um processo, é num piscar e fechar de olhos. O nosso corpo receberá um corpo de incorruptibilidade. Será transformado. Mas se porventura nós já tivermos descido à sepultura, nós também não ficaremos para trás, mas ressuscitaremos primeiro com Jesus para reinar com Ele. Após tudo isso aí, Cristo vai dizer que no final de tudo, aqueles que não ressuscitaram com Ele, aqueles que não estão com Ele, agora, se estiver na terra, se estiver no mar, se estiver no inferno, o inferno vai dar os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos, e no Apocalipse, final de Apocalipse capítulo 20, se eu não me engano, vai dizer que tanto o inferno quanto Satanás, os teus anjos, será agora jogado no lago de enxofre, que é um lugar para que eles vão sofrer eternamente. E aí eu quero dizer para vocês, como tem algumas pessoas que diz que há uma dificuldade de entender que sofrerão eternamente. E aí eu quero ler o texto para vocês. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz da seguinte maneira. E o diabo que o seduzia foi lançado no inferno, que arde com enxofre, onde já estava a besta, o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo e sempre. O tormento será para sempre. Não tem aniquilação aqui. Não acaba aqui. Mas o que isso tem a ver com as pessoas que foram para lá?
versículo 12, do mesmo capítulo 20, diz da seguinte maneira: e viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e abriram-se os livros, e imediatamente abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados, as obras que havia feito conforme os que estava escrito nos livros. O mar devolveu os seus mortos, e a morte e o Hades devolveram os seus mortos, e cada um foi julgado segundo o que havia feito. Presta atenção. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o inferno. E todo aquele cujo nome não foi achado, escrito no livro da vida, foram lançados no lago de enxofre. Então, é só um exercício mental que nós devemos fazer. Se nesse lago de enxofre foi lançado Satanás e os seus anjos, será atormentado para todo e sempre, de dia e de noite, e aqueles que também não foram achados no livro da vida, foram lançados nesse local. Então, logo, se eles estão no mesmo local que está Satanás e os seus anjos, no lago de enxofre, que vai ter um tormento eterno, por que então eles seriam aniquilados para abater o seu sofrimento? Nós não temos essa possibilidade. Então é por isso que nós temos que entender, se nós estamos em Cristo, logo nós passaremos por vários tipos de situação, mas nós vamos ressuscitar. Teremos um corpo glorioso, um corpo de glória. Teremos uma vida extraordinária em Cristo. Mas aqueles que morrerem e não foram achados escrito no livro da vida, porque não morreram com Cristo, serão lançados nesse lago de enxofre, que é o inferno, e serão atormentados para todo e sempre. O nosso corpo, que nós vamos voltar na eternidade, é um corpo de glória, é um corpo glorificado. Então, eu espero que eu tenha conseguido, de forma singela, trazer luz, bem pouca, sobre esse entendimento sobre a morte e sobre a vida após a morte.